Bom, gente, nessa aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre as rivalidades entre Estados Unidos e União Soviética, só que agora a gente vai tratar essa rivalidade dentro do contexto da corrida armamentista e também da corrida espacial. Também no final da aula, lá para o final da aula, a gente vai falar sobre o colapso do socialismo, né, e o fim da Guerra Fria e também, por que não dizer, da União Soviética também. E assim, graças a Deus, vamos encerrar o assunto da Guerra Fria. Foram 3 aulas, lembrando a vocês, tá bom? Vamos começar aqui então falando sobre a corrida armamentista. A gente pode considerar aí como ponto inicial desse acontecimento, que a gente chama de corrida armamentista, o lançamento pelos americanos em 1945 das 2 bombas atômicas no Japão, mostrando para o mundo o seu imenso poder bélico e também mostrando que os Estados Unidos tinham uma arma que até então nenhum outro país possuía. A gente pode ver aqui as 2 bombas lançadas no Japão, na cidade de Hiroshima e Nagasaki, em 6 e 9 de agosto de 1945, e elas tinham o apelido de Little Boy e Fat Man, pequeno garoto e homem gordo. Né? E mais embaixo aqui a gente pode ver o momento da explosão e o estrago que ela deixou nessas 2 cidades. Até que em 4 anos, 4 anos depois, foi a vez da União Soviética, no ano de 1949, anunciar a conquista da tecnologia nuclear e a produção e a apropriação desse tipo de armamento. Né? E foi através desse perigoso arranjo político e diplomático que Estados Unidos e União Soviética entraram numa corrida frenética na produção de armamento e a ponto de alguns especialistas, estudiosos, jornalistas, darem um nome a esse episódio de equilíbrio do terror. Isso se transformou em um dos elementos principais desse jogo de poder entre Estados Unidos e também da União Soviética. Então essa corrida armamentista foi essa busca dos 2 países por uma produção cada vez maior de armamentos de destruição em massa como forma de ameaçar o inimigo. Aí eles partiram para um crescimento militar em grande escala e de forma bem gradativa ao longo dos anos foram aumentando seus respectivos arsenais e lógico que para isso foram realizados aí investimentos de bilhões e bilhões de dólares. Quando os Estados Unidos lançavam um armamento, a União Soviética respondia com outro ainda mais potente, e assim foi por diversos anos e ao longo das décadas aí da segunda metade do século XX. Essa corrida armamentista ela implicava também aí uma estratégia de dominação em que as alianças regionais entre os países e também a instalação de bases militares ao redor do mundo era de extrema importância. Então, a gente pode afirmar que durante a Guerra Fria o uso de armas ela tinha um outro propósito. Elas não serviam para atingir fisicamente o inimigo, mas sim para colocar e provocar medo nele. Né? Era de fato um equilíbrio do terror. Como eu já falei até em outras aulas, um ataque de um dos lados, num momento qualquer aí, poderia provocar uma guerra que com certeza acabaria com a vida na Terra. Assim, esse desenvolvimento desenfreado de tecnologia nuclear começou a causar uma mudança na mentalidade das pessoas, até mesmo do ponto de vista psicológico, né? E porque a gente não pode dizer cultural, porque a morte ela deixou de ser uma consequência natural da vida para se tornar uma questão política. E a vida da população do planeta inteiro estava nas mãos de meia dúzia de políticos e oficiais militares, fazendo com que a preservação da espécie humana passasse a depender aí das decisões da superpotência de iniciar ou não um confronto nuclear fatal para o planeta. Esse período foi um período bem conturbado politicamente para o mundo. Beleza? Então, continuando aqui, vamos adiante. Essa produção maciça de armamentos também tinha como objetivo proteger os seus respectivos aliados, né, e alcançar ainda novos territórios para então difundir as suas ideologias, ou o capitalismo, no caso dos Estados Unidos, ou o socialismo, no caso da União Soviética. Então, dessa forma, as 2 superpotências, eles investiram pesados recursos para o desenvolvimento de modernos equipamentos militares, envolvendo aí diversos tipos de armas, até mesmo armas nucleares, como aquelas lançadas no Japão em 1945 que mostrei no slide anterior. É bom também a gente destacar que muitas dessas armas eram de longo alcance, estavam apontadas diretamente e permanentemente
para o território inimigo. Além disso, houve também um aumento significativo das tropas militares dos dois países ao redor do planeta Terra. Para finalizar essa parte aqui, pelo menos esse slide aqui, a gente pode concluir dizendo que o ponto mais alto, mais tenso desse imbróglio todo, né, desse jogo de xadrez geopolítico, foi um evento conhecido como a Crise dos Mísseis, que ocorreu em 1962 por causa de uma instalação de uma base nuclear soviética em Cuba, né, com mísseis apontados para as cidades dos Estados Unidos. Cuba fica bem próximo dos Estados Unidos, ali no Mar do Caribe. Eu não vou entrar no detalhe desse assunto, porque na semana passada, ou retrasada, eu não lembro direito, mas eu passei um documentário para vocês assistirem sobre esse episódio, tá bom? E também a gente pode destacar e indicar alguns filmes, né, como X-Men Primeira Classe, né, e 13 Dias que Abalaram o Mundo, que trata dessa temática muito interessantemente. Beleza? E como acaba essa disputa insana? Os países envolvidos na corrida armamentista estavam cientes de que eles poderiam provocar um caos com as suas armas poderosas de destruição em massa. E por algumas décadas após algumas décadas de produção em massa desses armamentos, Estados Unidos e União Soviética chegam a um acordo, e essa corrida, essa disputa armamentista, ela vai terminar com a assinatura dos Tratados de Redução de Armas Estratégicas 1 e também os Tratados de Redução de Armas Estratégicas 2, que ocorreram em 72 e em 93. Até porque também esse foi um período que a União Soviética, a partir da década de 70, 80, ela já estava perdendo força e também capacidade econômica para conseguir manter o socialismo entre os países de sua área de influência. Então, através desses tratados, eles previam a extinção gradual dos arsenais dos Estados Unidos, né, e também por parte dos países que integravam a União Soviética, né, países como Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, Cazaquistão, entre outros aí que formavam essa república de 15 países. Então, aqui a gente pode ver alguns tipos de armamentos desenvolvidos pelos Estados Unidos, né? E também uma imagem ilustrando a apresentação do poderio militar da União Soviética em um desfile pelas principais ruas de Moscou em 1963. Isso era uma forma de mostrar ao mundo o seu poder bélico e também uma forma de intimidar os seus inimigos. Além de ter uma chargezinha ali com o urso, né, que é um símbolo muito importante era um símbolo muito importante para a União Soviética, e a águia, que é um símbolo também muito importante para a União Soviética, para os Estados Unidos, ali com um míssil apontado para o outro. Esse aí era a tona dessa corrida armamentista, tá bom? Falamos anteriormente sobre, então, a corrida armamentista, e paralelamente a isso, vai ocorrer também uma outra disputa, né, entre essas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, a partir da segunda metade do século XX. Então eu estou falando aí da chamada corrida espacial, corrida aeroespacial. Através dessa disputa, a União Soviética e os Estados Unidos, eles disputaram a supremacia na exploração tecnológica para a conquista do espaço, fazendo com que essa competição extrapolasse os limites do próprio planeta Terra. Entre os anos de 57 e 75, essa rivalidade entre as duas superpotências, durante a Guerra Fria, teve como um dos objetivos principais atingir o pioneirismo na exploração do espaço. Para eles, a conquista espacial era de fundamental importância para a segurança nacional e ainda eram símbolos de superioridade tecnológica e ideológica de cada país. Era uma espécie de propaganda, né, publicitária do capitalismo e também do socialismo. Isso tudo era feito para aumentar as áreas de influência de cada superpotência, né, e também a expansão de suas ideologias. A corrida espacial, então, envolveu esforços nunca vistos antes para que houvesse diversos eventos, como lançamento de satélites artificiais, voo espacial tripulado em órbita da Terra, viagens à Lua e por aí vai.
Claro que para isso ocorreram vultuosos investimentos na área de educação, também na área de pesquisa e também na área de tecnologias aeroespaciais. Mesmo que nessa época fosse um período de grandes rivalidades, a conquista espacial também trouxe alguns benefícios para a vida humana moderna. A gente pode destacar alguns produtos que nós usamos no nosso dia a dia, que tiveram origem justamente nos estudos que traziam como finalidade levar o ser humano ao espaço. A gente pode citar rapidamente, por exemplo, as comidas desidratadas, né, que são vendidas nos supermercados, como sopas, arroz pronto, macarrão, entre outros. Elas surgiram através da pesquisa para produzir alimentos para os astronautas consumirem no espaço. O velcro, também um simples velcro, foi desenvolvido para substituir os botões das roupas espaciais. Materiais como liga de carbono, fibra de carbono, né, que tinha como característica a leveza, ele era muito leve, né, então ele era utilizado nas naves espaciais. Atualmente é muito utilizado em armações de óculos, né, bicicletas, por exemplo. Diferentes tipos de tintas e ferramentas, e até mesmo aquele teflon, que é utilizado naquelas panelas antiaderentes, né, para soltar a gordura mais facilmente. Aquilo ali também foi uma tecnologia desenvolvida durante a corrida espacial. E a gente pode citar vários outros, mas só que a gente vai prosseguir aqui para o próximo slide. Quando a União Soviética lança, em 4 de outubro de 1957, o satélite artificial chamado Sputnik, é uma palavra russa que significa satélite, que também pode significar ainda amigo viajante, ele sai na frente dos Estados Unidos na corrida espacial e inaugura aí uma nova era, a chamada Era de Exploração do Espaço. O Sputnik 1, então, ele funcionou na órbita da Terra aí durante 22 dias e durante a sua viagem no espaço até viu alguns sinais de rádio que foram importantes na época para estudos do nosso planeta. Pouco tempo depois desse lançamento, toda a imprensa soviética celebrou o acontecimento como um grande marco da ciência do país. E como não poderia ser diferente, o lançamento do Sputnik 1 foi falado no mundo inteiro, incluindo até mesmo os Estados Unidos, que devia ter ficado bastante preocupado nessa época. O Sputnik 1, então, era uma esfera, essa esfera de alumínio aí que a gente pode ver aqui na foto, né, de cerca de 58 centímetros de diâmetro, e pesava mais ou menos aí 83 quilos. Querendo manter a sua dianteira nessa disputa, os soviéticos continuaram inovando e um mês depois lançaram o Sputnik 2, que era bem maior e mais pesado do que o seu antecessor, pesava aí mais ou menos uns 400, 500 quilos. E ele entrou para a história por ser o responsável por levar o primeiro ser vivo ao espaço, que foi aquela linda cadelinha ali chamada Laika, né, que infelizmente morreu 10 dias depois do lançamento por causa do superaquecimento da nave. Ao todo, a União Soviética enviou para o espaço 10 satélites dessa linha Sputnik, né, e o último deles foi lançado no final de março de 61. E no Sputnik 10 também levou a bordo uma cadela, né, mas diferentemente da Laika, essa aí teve sorte e foi trazida com vida para a Terra. Dando continuidade aqui à corrida espacial, né, é claro que os Estados Unidos eles não iriam ficar parados nessa disputa. Em resposta ao lançamento Sputnik 1 e 2, realizados pelos soviéticos, os americanos anunciaram então o lançamento do seu primeiro satélite artificial, o Explorer 1, no dia 31 de janeiro do ano de 1958, e a partir daí os Estados Unidos então entram no jogo da corrida espacial. Esse satélite, que enviou sinais para a Terra e por durante 4 meses, e uma curiosidade é que ele foi responsável por descobrir uma região radiativa ao redor do planeta. Essa região ficou conhecida como Cinturão de Van Allen, né? E ele ficou em órbita aí por mais ou menos uns 12 anos, né? E esse foi o primeiro do longo programa de satélites da linha Explorer, que já deve ter lançado aí mais ou menos uns 80 satélites para o espaço. Em seguida ainda, como parte dessa reação americana, houve também reação americana aos lançamentos soviéticos, né? Foi criada aí a Agência Espacial Americana, chamada NASA,
no mês de julho de 58. Depois de enviar o primeiro satélite artificial para o espaço e também os primeiros ser vivo, né, os soviéticos também foram os primeiros a enviar um ser humano para o espaço, dando uma resposta aí aos feitos estadunidenses, né? Então, o que a União Soviética faz? Manda o primeiro ser humano para o espaço, um cara chamado Yuri Gagarin, né? Ele foi escolhido para esse grande feito através de uma seleção bastante longa, né? Ele tinha um biotipo adequado para a expedição, porque a nave ela era pequena, né, como a gente pode observar ali, e ele também, o tamanho dele servia perfeitamente, né? Ele também era um cara de origem humilde, de origem camponesa. Isso dele fazia dele então um homem ideal, né, servindo aí como uma propaganda para o regime soviético. Ele foi enviado para o espaço nessa nave chamada Vostok 1, no dia 12 de abril de 61. Essa nave que Gagarin estava, ela ficou em órbita durante cerca de 108 minutos apenas. Nessa ocasião, Gagarin preferiu a famosa frase, né, que ficou para a história: a Terra é azul. Isso fez dele o primeiro homem na história a ir para o espaço. A União Soviética também revolucionou a pesquisa espacial ao mandar a primeira mulher para o espaço, né, Valentina Tereshkova, eu acho que é assim que fala, no dia 16 de junho de 1963, que ficou aí quase 3 dias no espaço. Ao todo, juntos, eles lançaram, Estados Unidos e União Soviética fizeram cerca de 140 lançamentos durante a corrida espacial. Alguns bem-sucedidos e outros nem tantos, chegaram a fracassar. Beleza? Vamos falar agora sobre a chegada do homem na Lua. A gente não pode deixar de frisar que esse cenário político internacional que desenhou aí na década de 50, 60, eles apontavam claramente para essa disputa científica e tecnológica entre Estados Unidos e União Soviética, né? Então, fazendo com que houvesse grandes investimentos para as áreas de pesquisa e inovações em cada um desses países, influenciando ainda para que eles fossem capazes de explorar lugares até então que nenhum ser humano tinha ido. Todos esses investimentos foram fundamentais para o cumprimento de mais uma etapa dessa corrida. Então, agora a obsessão desses dois países passou a ser agora pisar na Lua. Essa disputa foi ficando cada vez mais séria. Já em 1959, a União Soviética lança o projeto Luna, que permitiu fotografar a superfície lunar pela primeira vez. E como a União Soviética foi o primeiro país a viajar para o espaço, os Estados Unidos precisavam dar uma resposta à altura a esse crescimento soviético, né? Porque o feito de ter mandado o primeiro homem para o espaço deixou a União Soviética na frente dessa corrida. Então os americanos começaram então a trabalhar com um ambicioso projeto para enviar a primeira missão tripulada à Lua, né, até o final da década. Como a gente pode ver aqui, nessa foto mais embaixo, o presidente Kennedy, que era o presidente dos Estados Unidos na época, ele discursando no dia 25 de maio de 61 diante do Congresso americano, estabelecendo que o pouso na Lua fosse um objetivo nacional até o fim da década de 60. Até porque a quantidade de dinheiro envolvido no projeto era muito grande e ele precisava aí convencer o Congresso americano a liberar essa grana toda. Foi então que eles lançaram o projeto Apollo, que foi um programa de desenvolvimento de espaçonaves com o objetivo justamente de levar o ser humano à Lua. Era uma obsessão americana. Essas naves Apollo, elas possuíam um módulo lunar, né? Elas eram projetadas para se separar da nave principal e levar os astronautas até a Lua, como esse módulo aqui na foto que a gente pode ver, que foi o que levou o primeiro homem até a superfície lunar. Ele era chamado de Eagle, que significa águia, né? Por isso o símbolo da missão tinha essa águia pousando na Lua. E também, como já falei anteriormente, a águia é um símbolo nacional americano muito importante. No cantinho aqui, a gente pode ver a foto do lançamento da Apollo 11 através do foguete Saturno V, indo em direção à Lua. Então, depois de um início bem conturbado, né,
Por exemplo, a Apollo 1 ela sofreu uma explosão, né? As outras Apolos foram se desenvolvendo ao longo dos projetos, né, que foram se sucedendo. E depois de vários testes, né, no dia 16 de julho de 69, a nave Apollo 11 foi lançada em direção à Lua, levando os 3 astronautas, né, Neil Armstrong, Edwin Aldrin e também Michael Collins, que apesar de ter ido, ele não pousou na Lua, ele não pisou na Lua, né? Ele ficou na nave, ele não entrou dentro do módulo lunar em direção à Lua. Então só quem pisou na Lua nessa ocasião, foi Armstrong e Aldrin. Coitado, o cara foi até lá e não pisou na Lua. Eu não deixaria isso, não. Eles atingiram, então, no dia 20 de julho, a superfície lunar, ficando lá por mais ou menos umas 3 horas, caminhando, fazendo fotografias e também recolhendo amostras das rochas, né? Depois desse grande feito, a Apollo 11 ela retorna à Terra, pousando sobre o Oceano Pacífico. Tá bom? Aí foi quando o Neil Armstrong, descendo do módulo lunar, ele diz a seguinte frase, né? Um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. E assim ele se torna aí o primeiro ser humano a caminhar na Lua. Depois, o seu colega, Buzz Aldrin, que era bem conhecido como Buzz Aldrin, né, também pisou em solo lunar. Esse evento foi visto por mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo, testemunhando que viria a ser uma das maiores conquistas tecnológicas de todos os tempos. Só mais uma curiosidade aqui, depois da Apollo 11, outras 6 missões Apollo foram lançadas, 5 delas pousaram na Lua, e ao todo 12 astronautas já caminharam na superfície lunar. Uma coisa que nós devemos destacar também é como se deu o final, né, dessa corrida espacial, como que ela ocorreu, por que ela acabou. A gente tem que considerar pode considerar, na verdade, como fim da corrida espacial, uma missão conjunta realizada por americanos e soviéticos no dia 17 de julho de 1975. Nessa ocasião, uma nave americana e uma nave soviética acoplaram aí no espaço na órbita terrestre. As naves que participaram foi a Apollo 18, né, do lado americano, e a Soyuz, do lado soviético. Esse acontecimento ele marcou o fim dessa disputa espacial que deu início ao processo e reaproximou, né, as duas superpotências através de uma cooperação científica entre as nações nessa questão espacial, tendo em vista também que os gastos eram muito altos e também contribuíram para o fim dessas aventuras espaciais. Os combustíveis, por exemplo, eles estavam elevadíssimos, eram derivados de petróleo. Em 1973 a gente teve uma grande crise do petróleo, né? Em 1979 outra grande crise do petróleo, aumentando muito o preço do combustível no mercado internacional. Então esses aí foram os principais fatores que levaram ao fim dessa corrida espacial. Como a gente já falou em aulas anteriores, os anos 80 ele foi marcado por uma intensa crise econômica, né, nos países socialistas. E ela foi agravada aí ainda mais pela situação política, econômica e social que a União Soviética estava vivendo, né? A gente pode destacar aí diversos fatores que vão levar a essa crise econômica, política e social. Por exemplo, a gente pode falar sobre o obsoletismo das tecnologias aplicadas no setor produtivo, agrícola e industrial soviético, né? Isso trouxe como consequência uma grande queda na produtividade e também houve um desabastecimento de bens de consumo, como alimentos, roupas, eletrodomésticos, automóveis, né? Produtos que a população consome no dia a dia. Os imensos gastos com a área militar durante a corrida armamentista comprometeram também investimentos no setor produtivo. Isso acabou acarretando numa defasagem tecnológica em relação aos avanços alcançados pelos principais oponentes, que eram as nações capitalistas desenvolvidas, né? Junto a esses problemas, a gente tem ainda
uma intensa pressão internacional exercida principalmente pelos Estados Unidos e por outras potências capitalistas europeias para que esses países socialistas apresentassem uma abertura política e também regimes mais democráticos, né? Que segundo os países capitalistas eles viviam ditaduras comunistas. Prosseguindo aqui, nesse mesmo assunto, a gente pode destacar também que esses acontecimentos ainda geraram uma insatisfação popular, não somente entre os soviéticos, mas também entre outras nações socialistas, como a Tchecoslováquia, a Iugoslávia, que também nesse mesmo período passaram pelo processo de desintegração, né? E a população pedia aí por uma abertura política maior, uma abertura econômica maior também, tá bom? Aqui ao lado a gente pode ver imagens mostrando, ao lado e embaixo ali, a gente pode ver imagens mostrando, né, como era grande a pressão, até mesmo dentro da União Soviética, para essa abertura política e também um requerimento de uma maior autonomia dos países pertencentes à União Soviética. Esses acontecimentos, juntamente com o enfraquecimento da supremacia soviética no leste europeu, permitiu que vários países da região fizessem reformas que mudariam o mapa da Europa, como foi o caso de um assunto até que já abordamos aqui em aulas passadas, como foi a reunificação da Alemanha em 1990. Né? E ainda como a gente pode observar nesse mapa aqui, a gente pode ver também o desmembramento territorial dos 15 países que faziam parte da União Soviética, provocando aí uma reordenação territorial no leste europeu. Se a gente pegar os países de amarelo, o país de amarelo, que é a Rússia, né, que é o maior país do mundo, e os países que ficavam ali ao seu entorno, né, os outros 14 países que ficavam ao seu entorno, eram os 15 países que formavam a União Soviética. E a gente vê ali o desmembramento dessas repúblicas, como agora repúblicas autônomas. Tá? A crise ela foi se agravando, até que levou a uma situação insustentável, como eu já falei aqui. Essa situação ela foi levada até a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E assim chegava ao fim a era da Guerra Fria e sua geopolítica baseada no mundo bipolar. Agora a gente vai passar a ter um mundo multipolar, né? Mas isso aí é tema para outra aula, nós não vamos tratar disso agora não, tá bom? Então, gente, valeu, espero que tenha ficado claro aí para vocês nesse vídeo. A gente encerra aqui esse extenso assunto, graças a Deus, que é a Guerra Fria, e logo logo estaremos com mais material aqui para vocês, tá bom? Fiquem na paz, não se esqueçam de se cuidar. Valeu!